Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, do nosso Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, igreja? Eu cumprimento os irmãos nessa noite de domingo, um culto abençoado, um culto dedicado ao nosso Deus, ao nosso Jesus Cristo, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou, para que nós tivéssemos o direito à vida e a vida em abundância que vem dele. Nesse momento, Igreja do Senhor Jesus, noiva do Cordeiro, eu te convido a fechar os teus olhos aí na sua casa, junto com a sua família, e a orarmos. Em primeiro lugar, agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos deu. Por mais um dia que Ele permitiu nós estarmos na sua presença, por mais um dia que o Senhor nos permitiu adorarmos, louvarmos e exaltarmos o seu nome. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, como igreja do Senhor, como a noiva escolhida, como a nação santa do Senhor, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo seja aquele que comunique ao nosso coração tudo aquilo que é teu desejo para as nossas vidas essa noite. Essa noite nós queremos te agradecer pelo dom da vida. Nós queremos te agradecer pelos teus livramentos, pelas tuas misericórdias que nessa manhã se renovaram ao nosso respeito. Como igreja, Senhor Deus, separadas nesse momento em lugares diferentes, mas unidas em um só Espírito, em um só corpo que é o corpo de Cristo. Nós queremos, Senhor Deus, te pedir que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo, ele revele, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem preparado para falar conosco essa noite. Nós te entregamos, Senhor Deus, a nossa mente e o nosso coração. Nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos o nosso lar, nós te pedimos que nesse momento, o teu Espírito Santo, ele tem acesso, Senhor Deus, acesso à nossa casa, à nossa família, acesso ao nosso coração e à nossa mente. E com todo o teu poder e com todo o teu amor, o Senhor venha se revelar de uma maneira poderosa, transformadora a cada um de nós. Que cada lar, Senhor Deus, que cada pessoa, que cada cristão nesse momento seja uma luz que brilha no meio das trevas, uma resposta, Senhor Deus, a um questionamento, uma luz acesa, Senhor Deus, que transformará tudo aquilo na autoridade que há no nome de Jesus, que se levanta, tentando nos confundir, tentando roubar a nossa fé, tentando nos fazer esquecer quem é aquele que nos criou. Porque aquele que nos criou é poderoso para fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que possamos pedir ou sequer imaginar diante da sua presença. Nós te agradecemos e dedicamos esse culto ao Senhor. É para o Senhor. É para que o teu nome seja exaltado. É para que o Senhor seja conhecido. É para que possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que estamos reunidos enquanto igreja e corpo de Cristo, nas nossas casas, mas adorando e bendizendo o nome daquele que nos criou e nos criou para o louvor da sua glória, do seu imenso amor. Assim nós te agradecemos, bendizemos o teu nome e te pedimos, fica conosco, ministra em nossas vidas, porque nós te damos a liberdade. Ousamos te dar a liberdade para que o Senhor ministre, transforme, converta os nossos caminhos aos teus caminhos, na autoridade que há no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amada igreja do Senhor Jesus, eu quero convidar os amados irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 1,
nós vamos ler sobre a vida de um homem. De um homem que permitiu Jesus falar com ele. Que permitiu ser cheio, preenchido pelo Espírito Santo. E esse homem, então, permitindo a entrada desse Espírito Santo que nos foi enviado para ser o nosso ajudador e o nosso amigo, escutando a voz do Mestre, teve a sua vida transformada, teve a sua vida usada para o louvor da glória daquele que o havia criado. A palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 1, nos fala: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, o que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido falar a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. A palavra do Senhor Jesus, aqui na passagem no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 20, nos fala sobre o momento em que um homem teve um encontro com Jesus. No momento em que um homem, ele abriu seu coração para que o Senhor Jesus tivesse a oportunidade, através do seu Espírito Santo, de ministrar as verdades absolutas e inquestionáveis do reino de Deus. A palavra de Deus nos relata que Saulo estava indo cumprir o seu papel. A palavra de Deus nos fala aqui no livro de Atos, no capítulo 9, que Saulo, ele estava indo
para Damasco, para prender, para levar em cárcere aqueles que falavam, que proferiam, que exaltavam ao nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Saulo estava indo para aquele lugar, pensando ele que estava cumprindo o seu papel, e nessa noite, Igreja do Senhor Jesus, eu quero te perguntar, na verdade eu quero que nós venhamos a nos perguntar, a nos questionar e a refletirmos se nós sabemos qual é o nosso papel diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Diante do reino de Deus que se apresenta todos os dias às nossas vidas, nos momentos de tribulação e nos momentos de alegria, nos momentos de conquistas e de júbilos, mas nos momentos de tristeza e de perda. Qual é o nosso papel? Para que nós fomos criados pelo Senhor. A palavra de Deus fala que aquele homem estava indo cumprir, ele era doutor da lei. Ele estava indo prender aqueles que professavam o nome do Senhor Jesus. E mais adiante nós vamos ler que Saulo, ele falava que ele acreditava que ele estava fazendo o que era certo. E às vezes nós nos confundimos com as nossas certezas, com as nossas convicções, com aquilo que nós muitas vezes achamos que é certo, mas nem sequer nos perguntamos se agrada ao Senhor. Esses dias é dias de nós perguntarmos se aquilo que nós temos feito tem agradado ao Senhor. Se aquilo que nós temos feito tem exaltado o nome daquele que vive, que viverá para todo sempre. Se nós estamos agradando o coração de Jesus quando nós acordamos, quando nós dormimos, quando nós comemos, quando nós postamos algumas coisas nas nossas redes sociais, quando nós nos dirigimos aos nossos irmãos ou quando sequer ficamos em silêncio. Será que estamos agradando o coração do Senhor? Será que o Senhor tem se agradado daquilo que nós temos feito? Esses dias em que nós estamos vivendo isolamento social, ou pelo menos deveríamos, será que nós estamos agradando o Senhor na nossa casa? Será que nós temos chamado a atenção do nosso Jesus Cristo nos nossos lares? Será que aquilo que nós temos feito 24 horas por dia, ao dormirmos e ao acordarmos, tem chamado a atenção do Senhor, mas tem chamado a atenção do Senhor alegrando o seu coração? Será que nós estamos sendo a luz que brilha, o sal que dá sabor? A palavra de Deus fala que então Saulo, ele estava indo para Damasco. Ele estava indo para Damasco cumprir um propósito. Mas a palavra de Deus, igreja, nos fala que os propósitos do Senhor, eles são maiores que os nossos. E a palavra de Deus nos fala também que nós fazemos planos, mas a resposta, o sim e o amém, é do Senhor. E nesses dias eu tenho muito pedido ao Senhor que o sim e o amém do Senhor seja delegado a respeito da minha casa, seja delegado a respeito da minha igreja, seja delegado a respeito da minha nação. Nenhuma das palavras proferidas que não vem do meu Deus, que não vem do nosso Deus, acontecerá na nossa casa, na nossa família, no nosso estado, na nossa nação, porque o nosso Deus é Senhor sobre essa nação e independente do que falem ao contrário, Ele é o soberano em quem nós cremos e o nosso socorro bem presente. Mas ali estava Saulo. E Saulo era conhecedor da palavra. Mas Saulo ainda não tinha encontrado Jesus no seu caminho. Mas a palavra relata que uma luz subitamente apareceu naquele lugar. E então Saulo perguntou quem era que estava ali. E Jesus disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas Jesus, ele deu uma instrução para Saulo. Jesus disse: vai à cidade e lá faça o que estão te dizendo. E é claro que o nosso socorro vem do Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente.
Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E Saulo então foi para aquele lugar. E lá havia um homem de Deus. E aquele homem de Deus, ele foi levado pelo Senhor Jesus, ele foi convocado pelo Senhor Jesus para impor a mão na vida de Saulo, para que Saulo então voltasse a enxergar. Não apenas enxergar como ele enxergava antes, mas a palavra de Deus relata que no momento em que Ananias impôs as mãos sobre Saulo, e falou para Saulo que Jesus havia mandado ele àquele local, para que ele pudesse ver, mas para que ele pudesse também ser cheio do Espírito Santo de Deus. Naquele momento, Saulo, a palavra diz que como escamas caíram dos seus olhos. Então as verdades inquestionáveis que se levantavam na vida de Saulo caíram por terra, diante do poder sobrenatural de um Deus que é todo poderoso, de um Jesus que havia se entregado para que ele tivesse o direito à vida eterna. E aí nós podemos parar e pensar um pouquinho, que se fosse hoje, como seria o nosso julgamento? Nós não podemos fazer julgamento, mas muitas vezes essa é a verdade, nós fazemos. Como julgaríamos Saulo? Alguém que não seria merecedor da glória de Deus? Alguém que não seria merecedor da salvação que vem de Cristo Jesus? Afinal, Saulo perseguia a igreja, ele era matador de cristão. Ele testemunhava contra os cristãos, e nós vamos ler um pouquinho mais à frente no livro de Atos, que inclusive ele levava os cristãos, antes de morrerem, a blasfemarem contra Jesus Cristo. E aí nós podemos pensar, quem é esse homem? Esse homem, igreja, é alguém que Jesus Cristo, quando estava se entregando naquela cruz, disse: Senhor, perdoa, porque certamente ele não sabe o que faz. Essa frase foi dita para todos nós, foi dita para mim e para você, todos quanto nós que fomos criados pelo Senhor. Essa frase foi dita ao nosso respeito: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Saulo, talvez não, ele diz mais à frente na palavra de Deus, que ele tinha certeza, era verdade, ele acreditava no que ele fazia. Quando ele pegava aqueles cristãos, encarcerava e muitas vezes testemunhava para que eles fossem mortos. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas que habita em nós e estará em nós para sempre, que foi enviado da parte de Deus, após Jesus ser assunto aos céus, para ser o nosso ajudador, para ser o nosso conselheiro, para ser o nosso amigo, para nos ensinar e nos lembrar tudo aquilo que Jesus havia ensinado nessa terra. E então Saulo, que talvez aos meus olhos não era merecedor da salvação, encontrou a salvação que vem da sua parte, que vem da parte de Jesus Cristo. A salvação que só Ele pode nos entregar, com a sua morte, com a sua ressurreição, com a sua vida sem pecado nessa terra. E então a palavra de Deus fala que quando Ananias chegou naquele lugar, e ele teve um encontro impondo as mãos na vida de Saulo e disse ser cheio do Espírito Santo, as escamas caíram. Talvez nesses dias muitas escamas, muitas circunstâncias, muitas situações, elas querem vir de encontro ao nosso coração. Muitas incertezas, nós não sabemos o pós, o agora, o que pode acontecer, mas eu quero te dizer uma palavra, igreja. O Senhor, Ele tem dito algo ao nosso respeito. E essa noite eu quero te lembrar aquilo que o Senhor disse na sua palavra: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos do Senhor ao nosso respeito, a respeito de toda a humanidade. Não é apenas a respeito da sua noiva e da sua igreja, é a respeito daqueles que Ele criou e criou para o louvor da sua glória. São pensamentos de paz e não de mal.
São pensamentos de vida e não de morte. E aí nós podemos pensar, mas por que isso está acontecendo? Nós já fomos advertidos, igreja. A palavra de Deus fala que haverá dores. E esse talvez não sejam os princípios das dores. Guerras, rumores de guerras, enfermidades, maledicência, se levantará. Mas o Senhor Jesus, Ele continua e sempre será o Senhor e soberano Salvador das nossas vidas. Deus, galardoador daqueles que o buscam. E as escamas caíram. E Saulo, a palavra de Deus fala que Saulo então ele começou a sua trajetória diante da presença do Todo-Poderoso, fazendo então aquilo que realmente agradava o coração de Deus. A palavra diz que ele foi batizado, ele levantou-se e ele foi batizado, ele começou a cumprir aquilo que Jesus nessa terra havia ensinado aos seus discípulos. E no versículo 19 fala, e depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele começou a fazer parte de um povo que se chama pelo nome de Jesus. Ele não começou mais a fazer parte dos religiosos e doutores que tinham convicções e certezas que não engrandeciam e edificavam o nome do Senhor Jesus. Ele estava reunido com um povo que se chama pelo nome de Jesus Cristo, um rebanho separado. A palavra de Deus fala, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que conheciam a verdade inquestionável do reino de Deus, vinda de Jesus Cristo. E no versículo 20 fala, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, aquele que antes encarcerava, maltratava. Aqueles que professavam o nome de Jesus estavam nas sinagogas apregoando o nome de Jesus, ensinando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ensinando que Jesus Cristo era aquele que foi enviado para que os nossos pecados fossem perdoados, as nossas dívidas fossem pagas, as nossas enfermidades fossem saradas e nós pudéssemos nos achegar a Deus com ousadia, porque o véu do templo havia se rasgado. A palavra de Deus no livro de João, no capítulo 14, versículo 26, versículo 25. Versículo 24. João 14, 24, fala assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então a promessa foi enviada, o Consolador. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus ele ensinava aos seus discípulos, ele dizia aos seus discípulos, ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo o quanto eu vos tenho dito. O Senhor Jesus passou por essa terra e disse muitas coisas. O Senhor Jesus ensinou muitas coisas que vinham do trono do Senhor para mim e para você. Mas Ele enviou, Ele foi para o Pai. Ele está à direita do Pai. Mas foi enviado o Consolador, o Ajudador, o amigo, que nos ensinaria e nos lembraria dos ensinamentos de Jesus, para que não andássemos em caminhos que nos levassem à morte, mas em caminhos que nos levassem à vida nele.
porque a vida está nele. Atos, vamos lá voltar para o livro de Atos. No capítulo 26, a partir do versículo 9, a palavra de Deus nos fala. Atos, capítulo 26, versículo 9. Na verdade, a mim me parecia Saulo falando a um rei quando ele estava sendo questionado, quando ele estava sendo interrogado. Então, Saulo, ele começa a relatar, ele começa a falar com aquele povo que assistia o que ele estava passando, as verdades inquestionáveis, que ninguém podia mais arrancar do seu coração, porque afinal de contas ele tinha tido um encontro com Jesus e havia sido preenchido pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Atos 26, versículo 9 nos fala: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Ele acreditava. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, o dos que ali comigo estavam. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque isto te apareci para te constituir ministro e testemunha do Evangelho, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó Rei, não fui eu desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns dos judeus que me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é que Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Saulo, ele começa a relatar para aquele rei o que havia acontecido e como se dera a sua conversão. Não podiam mais arrancar de Saulo, nesse momento chamado Paulo, não podiam mais arrancar dele aquilo que Jesus havia colocado por meio do Espírito Santo de Deus. Não se pode arrancar de alguém aquilo que é colocado por Jesus. Saulo teve um encontro com Jesus. A sua vida foi mudada, as suas emoções foram mudadas, as suas certezas foram mudadas, porque ele foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus.
Quando nós somos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, quando temos um encontro com Jesus, claro que as coisas mudam de lugar. As circunstâncias mudam, as trevas viram luz, a enfermidade tem a sua cura estabelecida. A enfermidade cai por terra e não importa mais nada, senão a Cristo crucificado e ressurreto, trazendo salvação. Não poderiam mais tirar de Saulo, de Paulo, aquilo que o próprio Jesus Cristo havia colocado dentro dele. Não podem tirar de você, igreja, aquilo que Jesus Cristo colocou dentro de você pelo Espírito da verdade. Não permita que as más notícias, não permita que as tribulações, não permita que aquilo que o mundo diz seja maior que a certeza e a convicção que Deus tem derramado sobre a sua vida. Assim como Saulo permitiu Jesus falar com ele e ser preenchido pelo Espírito Santo, essa noite eu e você precisamos permitir um encontro com Jesus e sermos preenchidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deseja habitar no meu coração e no seu coração, na minha vida e na sua vida. E aí nós podemos, como Saulo, então agora chamado de Paulo, como esse homem, ele é poderoso, não há poder em Saulo. Não foi Saulo que conseguiu, foi Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ministrando vida, verdade, na vida de Saulo, que então transformou esse homem de um perseguidor a um perseguido. Foi o Espírito Santo de Deus, foi a morte de Jesus, foi o Senhor Jesus ter dito, está consumado, que transformou a vida de Saulo, que fez com que aquele homem esvaziasse das suas certezas, das suas convicções, da sua posição na sociedade e passasse a seguir Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o Senhor Jesus Cristo, foi a morte dele, foi a ressurreição dele, foi o Espírito Santo enviado, que fez com que esse homem tivesse as suas certezas mudadas, para que as certezas e as convicções do próprio Deus fossem estabelecidas na vida dele. A palavra de Deus fala que o nosso coração é mau e enganoso, e que bom é Deus, igreja. Mas nós, em conexão, conectados, preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, sim, nós podemos, como aquele homem, ser transformados pelo poder sobrenatural e o amor que vem da parte de Jesus Cristo para as nossas vidas. Nenhum homem é bom é Deus, que nos amou quando nós éramos inimigos dele e enviou a Jesus Cristo para que nós tivéssemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Deus, ele não tem duplo ânimo, ele não tem ele não muda, ele é imutável. Aquilo que ele prometeu outrora é fiel para cumprir hoje nas nossas vidas. Saulo, sim, foi um homem que fez uma revolução para o reino de Deus e a sua justiça. Mas ele foi, como Jesus disse, apenas um instrumento usado para a manifestação da glória de Deus. Quando Jesus se apresentou a Ananias, ele disse, ele é para mim um instrumento. E essa noite eu quero te dizer, você aí na sua casa, com a sua família, você é um instrumento. Você é um instrumento de cura, você é um instrumento de resposta, você é um instrumento de luz no meio das trevas. Nada que se levanta na sua vida e ao seu redor é maior que o poder daquele que te criou, e ele te criou para o louvor da sua glória. Ele te criou para que você nele fosse a nação santa, que ele constituiu antes que todas as coisas fossem formadas. Para nós encerrarmos esse momento, a palavra de Deus no livro de 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, a palavra de Deus nos fala:
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados com o nosso Deus mediante Jesus Cristo. Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra de Deus, no versículo 19, fala: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, dos seus pecados, o Senhor não se lembra mais. Ele lança no mar do esquecimento. O nosso Deus, Ele enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele. A ponte que foi quebrada pela desobediência de Adão foi reconstruída pela obediência de Jesus Cristo. Se um homem pecou, e ele pecou, ele desobedeceu a palavra de Deus, e toda a humanidade foi visitada por esse pecado, porque um homem venceu o pecado e foi obediente até a morte de cruz. A graça nos alcançou. Nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Mas a palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 1, e essa foi uma mensagem que a nossa pastora Marinete, ela ministrou em uma das nossas mensagens matinais. João capítulo 1, versículo 10 fala: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Pelo contrário, crucificou a Jesus Cristo. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, criaturas que nós éramos, fomos feitos filhos de Deus. Como então que nós somos feitos filhos de Deus? Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando dizemos para Ele: Senhor, eu te aceito como Deus, como Senhor e como único e suficiente Salvador da minha vida. Então, da posição de criatura de Deus, eu passo a ser filho de Deus. Eu e você fomos chamados para sermos filhos. Há uma paternidade para mim e para você. Nós não somos filhos das trevas, da mentira, do caos, do abandono, do medo, da angústia, da incerteza, do caos. Não. Eu e você somos filhos de Deus. E esse Deus maravilhoso, nessa noite, quer falar comigo e com você. Quer chamar a mim e a você para um relacionamento mais íntimo e mais próximo com Ele. E essa noite é noite de ceia. Culto de ceia do Senhor Jesus. E eu quero chamar o meu amado esposo para juntos nós ceiarmos como igreja do Senhor Jesus. Porque a nossa rotina mudou. O nosso tempo mudou. Mas o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo.
As suas promessas continuam a mesma ao nosso respeito. A nossa casa continua sendo casa de Deus, templo de adoração ao nome do Senhor Jesus. O sangue foi derramado, o preço foi pago, o véu do templo se rasgou. E você que preparou, que comprou os elementos da sua ceia, nesse momento eu te convido a fechar os teus olhos, junto com a sua família. Aí você pode estar pensando, pastora, mas eu não comprei os elementos da ceia, eu não tenho aqui os elementos da ceia do Senhor. Feche os teus olhos, querido. Ore ao Deus Todo-Poderoso, que sabe e conhece todas as coisas. Se coloque diante da presença dEle, apresente a sua vida. A palavra de Deus fala que nós devemos nos examinar o nosso coração. Esse momento é momento de examinarmos o nosso coração. Antes de ceiarmos e renovarmos a nossa aliança com o Senhor, examinemos nós o nosso coração. Coloquemos as nossas vidas diante da presença do Senhor. Que eu e você venhamos a permitir, assim como aquele homem que teve um encontro ali quando estava se dirigindo a Damasco com Jesus, ser visitado por Ele, preenchido pelo Seu Espírito Santo. Que assim seja, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor, Deus amado. Querido, que nesse momento o Espírito Santo de Deus esteja visitando a sua casa, visitando o seu coração, onde é templo da casa de Deus. Nesse exato momento eu oro ao Senhor, para que o Senhor possa estar hoje fazendo morada no seu coração, amém, trazendo, Senhor, no coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus, que nos ouve, que nos assiste, Senhor Deus, no mundo afora, Senhor, a esperança viva que se chama Jesus. Senhor, que haja arrependimento, que haja, Senhor Deus, transformação, assim como foi na vida de Saulo, que se tornou Paulo. Pois essa noite, Senhor, há milhares e milhares de pessoas, Senhor, te recebendo como o único Deus vivo e Senhor de suas vidas. Pai, que esse exato momento os seus pecados possam ser perdoados e possam fazer parte, Senhor, fazer parte da grande família que se assentará à volta da sua mesa. Senhor, visite agora. Amém, Deus. Tu és o Deus nosso, o Deus Todo-Poderoso, que transforma e que muda qualquer circunstância que essa pessoa esteja passando nesse exato momento. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, cubra-os com o teu amor e com a tua graça seja manifestada. E nesse exato momento, querido, nós queremos, através da ceia do Senhor, nós queremos trazer aquilo que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 30, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Nós anunciamos a morte e a ressurreição do Senhor e a vinda do Senhor para buscar os seus filhos. Que esse exato momento, querido, você possa fazer uma reflexão em seu coração, que nós possamos juntos ceiar ao Senhor, dando graça a esse pão e esse suco de uva, que é o vinho
do Senhor, que representa o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Amém. Pai, damos graças a Ti, Senhor, porque fazemos memória de Ti, nesse exato momento onde nós em nossa casa ceiamos em Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa nos encorajar todos os dias a lembrar que é pelo Senhor e para o Senhor que nós existimos. Que todo o nosso coração esteja, Senhor Deus, alicerçado na Tua palavra. Amém. Porque ela diz que um dia o Senhor voltará a nos buscar. Amém. Que o Senhor possa nos tornar unidos através do Seu corpo, através desse pão, simbolicamente, Senhor, conduzido hoje em nossas casas. Reparta o pão com o teu irmão agora, compartilhe. Amém? E agora, talvez o suco de uva, o sangue de Cristo Jesus nessa noite, o Senhor faça de nossas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus, através desse suco de uva, que é o sangue do Cordeiro, nos trazer, Senhor Deus, o fortalecimento necessário para que nós venhamos a vencer o mal que tem assolado toda a terra. Que pelo nome do Cordeiro de Deus seja exaltado o Seu santo nome, e através do Seu sangue seja restaurado vidas e famílias, pelo poder que há no nome de Jesus. Você pode compartilhar com o seu irmão. Amém? Nós agradecemos a Deus pela oportunidade da palavra dessa noite, pela vida da pastora Fabiana, por todos aqueles que estão nos ouvindo nesse exato momento. Amado, eu queria fazer uma oração de fechar esse momento com você, desse culto familiar, com todos aqueles que estão agora nesse exato momento nos ouvindo. Coloque a mão no seu coração, pelo poder que há no nome de Jesus, e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio a esta terra para poder trazer vida àqueles que estavam perdidos. Assim como foi na vida de Saulo, o Senhor transformou aquela vida para ser um pregador, um missionário, aquele que iria levar, Senhor Deus, na sua missão, o Evangelho da paz, o Evangelho que traz uma nova construção, uma nova mentalidade na vida de cada ser humano, e ter a convicção que Tu és o nosso Senhor e Deus, pois nós Te aceitamos e Te recebemos no nosso coração e por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você que recebeu a Cristo nessa noite pela primeira vez, você pode entrar em contato conosco, Nós temos o nosso site, Ministério Reconciliar. Você tem livre acesso de poder buscar a Deus nessa noite, nesses dias que virão, com a presença do Espírito Santo, para que Ele possa te conduzir à vitória, porque nós temos a vitória pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. E fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Ministério Reconciliar. Tudo bom com vocês? Venho aqui passar um recadinho para você, que nós possamos estarmos juntos toda terça-feira. Os nossos cultos estão normais, via Instagram e outros meios de canais de comunicação. Terça-feira, a partir das 19h30, contamos com você. Sábado, nós temos a Tribo Jovem com uma mensagem linda e maravilhosa para você que nos assiste. Nós temos também o nosso culto familiar a partir das 18 horas de domingo. Você faz parte desse ministério, vem com a gente, vamos fazer a diferença nesse mundo. Nós, juntos, podemos muito mais com o Senhor Jesus. Contamos com você, em nome de Jesus. Amém.